noite, graça e paz. O meu tema hoje é a primeira queda de Satanás, porque ele caiu 2 vezes. Então hoje eu vou falar só sobre a primeira queda. Inicialmente Isaías 14, 12. Diz o seguinte: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste derrubado por terra, tu que debilitavas as nações. Então, como caíste do céu, como foste derrubado por terra. Então, a primeira queda de Satanás, ela foi do céu para a terra. Como está Isaías aqui a dizer, né? Como caíste do céu, estrela da manhã. Estrela da manhã, às vezes é traduzido por Lúcifer, o portador de luz. Filha da alva. Como foste derrubado por terra, tu que debilitava as nações. Daqui nós já podemos fazer algumas perguntas. Primeiro eu quero dizer que como caíste do céu, a palavra céu, geralmente nós falamos assim, o céu. Só que a palavra céu, às vezes é traduzida por céu no singular e às vezes no plural, céus. E essa palavra no hebraico, ela é, em Gênesis, por exemplo, Gênesis 1:1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Só que a mesma palavra aparece em outro lugar, às vezes trazida no singular, o céu. Aí eu quero esclarecer que no hebraico a palavra céus é shamaim. Poderia ser shamaim, mas a pronúncia hebraica é shamaim. E está no plural dual, que significa 2, né? Geralmente as coisas que Deus criou aos pares na natureza. Então, por exemplo, existe em Gênesis 32, verso 2, quando Jacó vai fugindo de Labão, diz assim: e Jacó disse, quando os viu, vamos começar no verso 1, Gênesis 32, 1, diz assim: Jacó também seguiu o seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus. E Jacó disse, quando os viu, este é o exército de Deus, e chamou aquele lugar Maanaim, ou Maanaim. A mesma questão, né? Plural dual. E se você for olhar no dicionário de hebraico, vai dizer lá, 2 exércitos ou 2 acampamentos, né? Por causa dessa terminação Aim. Então, céus, Shamaim, pelo menos 2 céus, né? Está falando 2 céus, então significa que Deus criou 2 céus. Pode até ter criado mais, porque às vezes é assim, todos os céus, acima de todos os céus, né? Mas acredito que em princípio foram 2. É o que acontece. Quando Isaías diz, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, tu que debilitava as nações, nós temos que perguntar qual foi o céu do qual Satanás caiu. Sabemos que ele era um anjo, né, na categoria de querubim, porque Ezequiel 28 diz que ele era querubim, então uma categoria de anjo de elevada estatura, né, digo, de grande autoridade. E aí, creio eu que existe acima da nossa cabeça, existe pelo menos 2 céus, né? Pelo menos é uma ideia. Isso aí também, eu digo, é um pouco vago às vezes, né? Não é tão claro assim, mas dá para nós termos essa conclusão. E um desses céus, que é o próximo céu, que vamos imaginar assim, é onde os anjos habitam. Pelo menos dá a impressão que foi de lá que Satanás caiu, né? Porque como caíste do céu, a estrela da manhã, ele caiu do céu para a terra. Então, e aí ele diz aqui, né?
Em seguida, o profeta vai mostrar aqui os pensamentos do coração de Lúcifer, vamos chamá-lo assim, né, de Lúcifer. E os pensamentos do seu coração, né, as imaginações do seu coração, dá-se a entender que ele estava olhando para cima. Ou seja, o lugar onde ele habitava tinha outro lugar ainda mais alto, porque aí eu digo que é o outro céu, né? Eu acredito que é o céu onde Deus habita mesmo, é o mais elevado. Porque verso 14 diz assim, verso 13: E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Como caíste do céu, agora diz, eu subirei ao céu, dizer no coração dele. Ou seja, dá a impressão que acima do céu onde ele estava, da onde ele caiu, né, havia um outro céu que ele desejava estar, né? Eu subiria ao céu, ele queria um local mais elevado, esse céu. Diz aqui, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. As estrelas aqui, geralmente a estrela, claro que o Antigo Testamento não clareia tanto assim, mas no Novo já clareia, né? Principalmente no livro de Apocalipse vai dizer que estrelas são anjos. Então, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Então ele tinha um trono, né? E aí, às vezes dá a impressão que ele estava na terra, né? Porque ele olhava para as estrelas de Deus, mas se eram os anjos de Deus, e quando nós vamos ver a história da criação lá em Gênesis capítulo 1, nós vemos lá que Deus criou, ele criou o firmamento, a expansão, que ele chamou de céus, né? E depois ele criou o sol, a lua e as estrelas. Essas foram as três coisas que Deus colocou, e dá a impressão assim, que ele criou o céu, a lua e as estrelas para ornamentar o firmamento. Então o firmamento que nós vemos, que alguns creio, talvez seja mesmo, deve ser mesmo, um domo, né? Uma espécie de domo sobre as nossas cabeças, e aí essas estrelas estariam abaixo do domo, tipo pregada no domo, colada no domo, tem alguma coisa assim, né? No firmamento. O sol e a lua estavam também dentro do domo, abaixo do domo. Então, ele olhava para cima e ele via alguma coisa. São coisas assim misteriosas, porque a Bíblia não usa uma linguagem, às vezes, clara, nesse sentido aqui. O certo é que ele estava olhando para cima e estava desejando estar lá em cima. Aí diz aí, no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. O monte da congregação, né, da assembleia, estava desejando algo. Aí diz assim, subirei sobre as alturas das nuvens, ou subirei acima das mais altas nuvens, o sentido é esse, subirei acima das mais altas nuvens. Dá sempre a ideia que ele estava olhando para cima e querendo subir mais, né? Ele estava desejando um posto mais elevado do que aquele que ele tinha. E serei semelhante ao Altíssimo. Então, ele já sabia que existia o Altíssimo, não sei até que ponto ele conhecia Deus, né? Deus ele chamou aqui de Altíssimo, mas ele diz assim, eu serei semelhante ao Altíssimo. Esses eram os desejos do coração dele. Mas aí ele caiu do céu, esse céu que ele habitava, agora veja só a ironia, né? Ele parece que não se contentou com o local onde ele estava, e aí ficou mirando para cima querendo subir mais. Mas a ironia é que em vez de subir ele foi cair, né? Como caíste do céu, estrela da manhã, filha da alva. E quando ele diz aqui, tu que debilitava as nações, dá a impressão que ele governava aqui a terra, de algum lugar lá de cima ele governava a terra aqui embaixo. Até porque Jesus o chama de príncipe da potestade do ar, né? Aliás, Paulo chama o príncipe da potestade do ar. Jesus o chama o príncipe deste mundo, né? Então, ele de certa maneira, ele tinha um governo. Tu que debilitava as nações. Parece que ele tinha um governo aqui sobre as nações. Não sabemos também, né, se essas pessoas que habitavam aqui, que tipo de gente era, mas dá a impressão que ele tinha um governo aqui, ele debilitava as nações, né? E ele morava em algum local mais para cima, só que acima dele tinha o céu de Deus. E aí, mas eu quero só fazer essas considerações aqui, mostrando que ele caiu, né? O profeta disse, como caíste do céu, o estrela da manhã, filha da alva, tu que debilitava as nações. Então, a questão é que ele caiu, né, do céu para a terra. Embora esse céu que ele estava
provavelmente não era o céu mais elevado, havia um outro céu acima do dele, ele queria estar lá, ele queria ele queria subir mais, né? E isso aqui já tem uma lição para nós, seres humanos, né? Às vezes nós estamos num determinado lugar que Deus nos deu, né? E aí nós começamos a querer cobiçar um lugar mais elevado do que o que nós temos. E às vezes a consequência é que nós caímos para um local mais inferior do que aquele que nós tínhamos. E aí quando nós vamos ver da onde nós caímos, a gente pensa assim, eu era feliz e não sabia, né? Eu estava inconformado com aquela posição que eu estava querendo subir mais, mas a consequência foi que eu acabei caindo para um local mais baixo, foi o que aconteceu com ele aqui. Então, e aí eu quero ir para Lucas, agora eu vou no Novo Testamento, né? Em Lucas capítulo 10, verso 18, que aí Jesus fala essas palavras misteriosas. Quando os discípulos voltaram daquela aquela incursão evangelística, eles voltaram felizes, dizendo, e voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam, ou nos submetem. Os 70, né? Até os demônios se nos submetem. E aí Jesus diz essa palavra misteriosa. Eu via Satanás como raio cair do céu. Ou, eu via Satanás como relâmpago cair do céu. Então, dá a impressão assim que Jesus via. Agora, o tempo que isso ocorreu não sabemos, né? Pode ter sido num tempo... questão que a profecia, ela, às vezes, é atemporal, né? E essa questão do tempo é muito misteriosa para nós, porque existem coisas que nós não sabemos a respeito do tempo. O certo é que Jesus diz assim, eu via Satanás como um raio cair do céu. É mesmo aquela expressão que Isaías usa, né? Como caíste do céu, estrela da manhã, filha da alva. E Jesus viu como ele caía do céu. E aí eu digo, ele caía do céu na terra, né? Ele caiu do céu para a terra. Essa foi a primeira queda dele, caiu do céu na terra. E é por isso que Jesus falou isso, porque quando esses 70 discípulos que foram enviados por Jesus, eles foram aí nessa incursão, Jesus falou assim, para eles curar os enfermos, né? E nem consta aqui no capítulo 10 a ordem para expulsar demônios. E outros, no caso dos 12, ele enviou para expulsar demônios, mas era sempre assim, anunciar o evangelho, curar os enfermos e expulsar os demônios. Essa era a questão. E quando os 70 voltaram alegres, porque pelo teu nome, ele disse assim, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos submetem. Então, quando eles usavam o nome de Jesus, os demônios se sujeitavam, se rendiam, se inclinavam por causa da autoridade que o nome de Jesus tem. E os demônios sabem disso. E aí Jesus falou para eles isso, que eu via Satanás cair do céu como um relâmpago. E claro que ele caiu aqui na terra. Na verdade, aqui está falando que ele caiu, né? Isaías também disse que ele caiu, mas na verdade ele foi lançado, né? Ele foi lançado, tem outro texto que vai falar isso, logo à frente eu vou mostrar. Então, ele caiu aqui na terra, com os seus anjos. E aí, quando os discípulos estão se reportando aqui a demônios, é possível que esses demônios que eles conseguiram expulsar das pessoas, fossem esses anjos. Embora a minha ideia é o seguinte, é que os demônios, que são chamados de espíritos imundos, né? Espíritos malignos, espíritos enganadores, são espíritos. O espírito não tem corpo. O próprio Satanás, ele não tem corpo, porque ele está aqui na Terra, ele não tem corpo, porque, por exemplo, Satanás entrou em Judas Iscariote, então ele está só espírito mesmo aqui. Né? Ele tá um espírito aqui na Terra, por isso que ele pode entrar no corpo de outras pessoas, porque ele é só espírito. Porém, eu acredito que os anjos têm corpo. Né? Os anjos que habitam, né, no céu, eles têm corpo. Depois Paulo, quando ele fala da ressurreição, em 1 Coríntios capítulo 15, ele vai falar que há corpos celestes e corpos terrestres. O nosso corpo aqui, humano, é adequado para habitar aqui no nosso mundo, chamado Terra. Porém, o céu, onde esses anjos moram, eles têm um corpo que é chamado de corpo espiritual, ou corpo celestial,
que eu creio que é um corpo imortal. Aí eu fico até pensando assim, será que é imortal mesmo? Porque dá a impressão que esses anjos caídos que estão aqui na Terra, só espírito, o próprio Satanás está só espírito. Dá a impressão que eles deixaram o corpo dele em algum outro lugar, né? Eu acredito que tanto a segunda carta de Pedro como Judas, principalmente Judas, né? Os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, e essa habitação aqui dá a impressão que é o corpo, né? Eu já vi explicações que isso aqui é o corpo que eles tinham, um corpo adequado para o céu, né? Não é um corpo frágil como esse nosso. Agora, eles deixaram o corpo em algum lugar, né? Ou eles deixaram, ou naquela guerra que houve, que eu vou mostrar logo em seguida, eles podem ter sido, vamos dizer assim, destituídos do seu corpo lá. E aí eles caíram na terra aqui só o espírito. Por isso que eles vivem à procura de corpo, né? Tem esses espíritos, esses demônios, vivem à procura de entrar em corpos, como aquele endemoniado gadareno. Desculpa. Que tinha cerca de pelo menos 2.000, os demônios entraram em 2.000 porcos, tinha uma legião. Mas eu estou batendo nessa tecla aqui de que a queda de Satanás, essa é a primeira queda dele. Então quero deixar claro que ele caiu do céu para a terra, e nós estamos vendo aqui os detalhes como foi essa queda. E aí essa incursão evangelística que os 70 fizeram, eles encontraram esses espíritos chamados de demônios aqui, que estavam incorporados em pessoas, porque eles não têm mais corpo, né? Por isso eles precisam de corpos. E aí o corpo mais adequado, certamente aqui na Terra, é o corpo humano. Embora Jesus ele autorizou aqueles demônios a entrar no corpo de porcos, né? No caso do demônio gadareno. Agora eu quero ir um pouco mais agora para Apocalipse, dentro dessa mesma temática da primeira queda de Satanás. Apocalipse 12, eu vou só enfatizar alguns versículos aqui. Veja só, Apocalipse 12, 3, verso 3. Viu-se um outro sinal no céu. Eis que era um grande dragão vermelho. Observem aqui, ó, é a primeira vez que está descrevendo a aparência de Satanás. Acredito até que nesse momento aqui, ele ainda tinha corpo. O corpo dele é isso aqui, né? Um grande dragão vermelho. Nós temos que ter cuidado, hein? Olha, um grande dragão. Por que era um dragão? Tem alguma nação cujo símbolo é o dragão? E por que ela era vermelha? Até a cor tem importância aqui. Era um dragão vermelho, a cor tem importância. Deus está transmitindo aqui, né? Para nós raciocinarmos. E esse dragão, ele disse, é um grande dragão vermelho. Se nós formos ver, ele tem alguma semelhança com o Leviatã. Lá em Jó 41, há uma detalhada descrição do Leviatã. O Leviatã ali, provavelmente o Leviatã é o próprio Satanás ali, né, mas a descrição é de um réptil, né, é de um réptil semelhante a um dinossauro, né? Só que aqui é um grande dragão vermelho. Aí veja só, essa é a aparência dele, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Naturalmente, aqui na Terra não tem nenhum animal hoje com essa aparência, né? 7 cabeças e 10 chifres. Ainda diz aqui, e sobre as suas cabeças 7 diademas. São diademas reais. Isso significa autoridade. Então, a impressão que eu tenho é que nesse momento aqui, ele ainda tinha o corpo dele. O corpo dele é o corpo de um dragão, né? Provavelmente hoje ele não tem mais esse corpo. A impressão que eu tenho é essa. Vamos ver. Aí vai acontecer o seguinte, ó. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Essa expressão estrela, né, como eu estou dizendo aqui, ela encobre, é um eufemismo para anjo. A própria Apocalipse diz assim, as 7 estrelas que viste na minha mão direita são 7 anjos das 7 igrejas. Então a chave que a Apocalipse dá é que estrelas são anjos. Então ele diz aí, o dragão, ele movimentou a sua cauda, né? A sua cauda levou após si 1/3 das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. 1/3 das estrelas, entende-se que é 1/3 dos anjos. Naquela rebelião que ele fez, né? Na rebelião que ele fez lá no céu,
E aí eu digo, esse céu não é o céu onde Deus habita, porque eu creio que o céu onde Deus habita é mais elevado ainda do que o céu onde ele estava. Mas ele conseguiu levar um terço dos anjos do céu. Às vezes eu percebo, eu tenho a impressão que grande parte desses anjos foram seduzidos, eles foram enganados, né? Eu vejo assim, por exemplo, na rebelião de Absalão, lá no segundo livro de Samuel, eu tenho a impressão que Deus nos revela na história de Absalão como foi que Satanás se rebelou, porque Absalão levou para o banquete lá muita gente que na sua inocência, né, estavam sendo seduzidos. Então, a impressão que eu tenho é que muitos desses anjos foram seduzidos e enganados para embarcar nessa rebelião contra o Altíssimo, né, como ele disse lá. Essa é outra história que tem muita coisa misteriosa aqui envolvida. Então, diz aqui. E aparece essa mulher, né? A mulher, eu não quero falar da mulher hoje, mas vou dizer algo sobre a mulher aqui. Essa mulher aqui, o primeiro que começa assim, viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Observe que lá em capítulo 1 de Gênesis, Deus criou para enfeitar o firmamento, o céu, o firmamento, né? Expansão, o firmamento, hierarquia. Ele criou o sol, a lua e as estrelas. Então essa mulher aqui, ela está envolvida com essas três coisas. Vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre sua cabeça. Quando fala da questão da cosmologia na Bíblia, ela fala só dessas três coisas. O sol, a lua e as estrelas. De Gênesis e Apocalipse só fala dessas três coisas aqui. Aí quando as pessoas falam, mas os planetas? Bom, os planetas dizem alguns que são estrelas errantes, né? Estrelas errantes. Aliás, a palavra céus no grego é Uranus, né? Uranus, ou Uranós, mas é Uranus, a pronúncia aqui. Uranus é céus, o céu. Aí nós vamos aqui. Eu vou dizer quem é essa mulher, logo depois eu vou dizer quem é. Mas vamos para o verso 7. Diz assim, e houve guerra no céu. Aqui está batalha no céu, mas eu acho mais apropriado essa guerra, a palavra guerra, né? Tanto a NVI quanto a King James, eles traduzem guerra. Houve guerra no céu. Olha só. Como caíste do céu, estrela da manhã? A estrela da manhã. Estrela é anjo, né? Que é o Lúcifer aqui. Houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e seus anjos. Imagine uma guerra de anjos. O negócio pegou fogo. Devia ser coisas... É aquilo que a gente vê nos filmes, né? Aqueles super-heróis com superpoderes. É aquela guerra que é descrita ali. Muitos filmes são feitos sob a inspiração de Satanás. Ele sabe o que aconteceu e ele revela no filme como é que foi aquela guerra. E foi no céu, né? Não é no trono de Deus. É numa habitação onde os anjos habitavam. Aí diz aqui. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. O dragão, né? Porque o dragão... Aí eu pergunto, será que foi nessa guerra que esses anjos perderam seus corpos? Será que os corpos dos anjos são vulneráveis a ponto dos outros anjos de Miguel terem, né, vamos imaginar, com a sua espada cortado esses corpos? E eles foram lançados aqui na terra sem corpo, sem um corpo que eles tinham lá no céu? É possível, eu acho possível, porque quando Judas diz assim, né? Os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, essa habitação aqui, alguns acham que pode ser, né, que era o corpo deles, que é um corpo celestial, né, apropriado para o céu. O certo é que eles foram aqui lançados na terra sem corpo. Aí diz aqui, aí se for o caso mesmo isso, significa então que os anjos de Deus são diferentes desses espíritos, porque os anjos ainda têm os seus corpo celestial, enquanto que esses anjos caídos não têm mais o corpo, deixaram o corpo em algum lugar. Então diz aqui, e foi precipitado o grande dragão, né? A antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Olha que eu estou falando sobre a primeira queda de Satanás. E a queda foi do céu para a terra, né? E aqui ele está dizendo, ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Foi por isso que naquela incursão evangelística os discípulos de Jesus se depararam com pessoas endemoniadas, possuídas por demônios, e eles, com a autoridade do nome de Jesus, expulsaram aqueles demônios. Aí Jesus falou aquilo, né? Eu via Satanás como um relâmpago cair do céu.
E aqui provavelmente está descrevendo o momento que isso aconteceu. Aí diz: e ouvi. Eu vou saltar esse verso 10, vou saltar o verso 11 e vou para o verso 12. Olha só o verso 12. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Eu quero dar uma parada aqui, olha só, prestando atenção, né? Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ora, então, quer dizer que existe um local chamado dos céus, né? É que eu estou falando aqui céus, Uranos, e que há pessoas que habitam lá. Eu creio que são anjos, né? Aqui é o local dos anjos. Alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais. Então tem habitante lá no céu, que eu estou dizendo, esse céu aqui, né? Deve ser o céu dos anjos, onde os anjos habitam. Essa é uma ideia, né? Aí assim, ai dos que habitam na terra e no mar. Então, abaixo desse céu, vamos imaginar aqui, que tem o primeiro céu onde Deus habita, tem o segundo céu onde os anjos habitam, e abaixo desse céu tem a terra, o outro reino é a terra. Só que aqui não fala só na terra, fala na terra e no mar. Então está dizendo aqui que ai de vós que habitam na terra e no mar. Ai de vós porque agora, enquanto os céus se alegram porque o diabo não está mais lá na sua rebelião, só que agora ele está na terra, onde nós habitamos. Ele diz assim, ai de vós que habitais a terra e o mar. Então, habitar na terra nós habitamos. E o mar? Eu fico sempre me perguntando isso, né? Porque às vezes a Bíblia fala isso, né? Os céus, a terra e as águas debaixo da terra. Tem um outro mundo debaixo da terra, né? Mas talvez não seja o mar como ele está fazendo aqui. O mar é um outro reino. Será que o mar, existe um reino? Esses que habitam no mar, será que são os peixes, as baleias, os tubarões? Será que é isso? Ou existem seres inteligentes que habitam no mar e que existe esse reino dentro do mar, no fundo do mar, que nós não sabemos das coisas misteriosas que tem no fundo do mar. Eu sempre estudando, eu leio que somente 5% do fundo dos oceanos foi até hoje investigado pela ciência. Há muita coisa debaixo do mar que nós não sabemos, né? Porque ele aqui falou, ai de vós que habitais a terra e o mar. Porque o diabo desceu a vós e tem grande ira sabendo que já tem pouco tempo. Então, aí é o que eu quero aqui, para isso aqui não é meramente, eu não estou fazendo aqui meramente uma, vamos dizer assim, especulação, né, sem nenhuma finalidade prática, não. Nós temos que ter consciência, porque está revelado na Escritura, que a terra, nós somos, se tem algum reino no fundo do mar, eu não sei, mas aqui falar de vós que habitais a terra e o mar, né, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. O que eu quero dizer é o seguinte, é que o mundo é um local perigoso. Né? Eu vejo pessoas dizendo assim, esse mundo maravilhoso do meu Deus. E quando eu leio na Bíblia, ele diz assim, Paulo diz, este mundo tenebroso, este mundo é tenebroso, este mundo é perigoso. É porque nós não vemos as coisas como realmente tem nesse mundo. Eu acho que Deus não permite que nós vejamos para nós não nos amedrontarmos, né? Mas esse mundo é tenebroso, e é o que ele está dizendo aqui. Ai de vós que habitais a terra e o mar, porque o diabo desceu até vós, irados, ele tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. E ele desceu com 1/3 dos anjos que ele, eu creio que ele seduziu, conquistou de alguma maneira para o grupo dele. Então, são muitos anjos, ou demônios, que agora viraram demônios, anjos caídos, espíritos malignos, que eles estão a atuar na terra, mas eles são invisíveis, né? Ou seja, nós estamos aqui na terra convivendo com esses seres. Embora nós não os vejamos, né? Mas nós podemos perceber o resultado da sua atividade maligna, demoníaca. Eles são inteiramente maus. Por isso, é necessário que nós andemos com cuidado aqui na Terra, com muito cuidado. Né? Porque eles manipulam pessoas e usam pessoas para fazer o mal. Então, aí ele diz aí, né? Aí diz aqui, verso 13. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. E aí eu quero dizer para vocês quem é essa mulher. Essa mulher aqui é a nação de Israel. Olha, Israel é essa mulher. Quem deu à luz o filho varão foi Israel. Jesus, ele nasceu da nação de Israel. Né? Foi a nação de Israel que produziu o Messias. Ele nasceu de lá. Aí quando nós olhamos para os judeus aqui, esses 2000 anos de diáspora, a dispersão dos judeus pela face da terra, em muitos momentos eles praticamente não apareceram muito, né? Mas teve momentos aí que eles sofreram muito.
Até essa ideia do Holocausto, do nazismo, né? Do Hitler, essa questão aí foi uma perseguição de Satanás. A mulher foi perseguida aqui. Quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera a luz do filho homem. Então, sabemos que o Hitler era envolvido com o ocultismo, e naturalmente Satanás perseguiu a mulher, que é Israel, a nação de Israel. E foi muita coisa ruim, né? Mas aí, né, eu vou saltar essa parte da mulher aqui, porque vai dizer assim: e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio, fora da vista da serpente. Deus é poderoso para esconder, né? Fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher. A terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Então, tudo bem. Aí Deus não permitiu mais que o dragão visse a mulher, né? Ele desistiu de lutar contra a mulher. Aí, verso 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Isso aqui é a igreja, né? Ele deixou a mulher para lá, a mulher é Israel. E ele foi fazer guerra aos demais remanescentes, né? Ele foi fazer guerra aos remanescentes da semente da mulher, porque é isso aqui, quando da semente da mulher, nos encaminha lá para Gênesis 3,15, quando diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente da mulher. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A semente da mulher, que é a igreja, né? Ele foi fazer guerra. O verso 7, houve guerra no céu. O Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Agora, ele foi fazer guerra contra a igreja, contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Isso aqui é a igreja. Então, se nós somos da igreja, quem é da igreja está em guerra, né? É por isso que Paulo diz lá, e eu quero terminar com isso aí, Efésios 6,12, quando Paulo diz: a nossa luta não é contra a carne nem sangue, ou seja, não é contra seres humanos de carne e osso, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É contra esses espíritos que caíram do céu, que é como caíste do céu, estrela da manhã, filho da alva. Satanás é um anjo. E um terço dos anjos ele conseguiu seduzir o grupo dele. Eles foram lançados na terra, estão aqui na terra. Eles estão invisíveis, né? E eles estão em plena atividade. Aí a maldade aparece por todo lugar na terra. Aí nós pensamos: não, isso aí é aquele ser humano que é muito mal, aquilo outro é muito mal. E é verdade mesmo, temos ser humano mal mesmo. Mas por trás desses seres humanos estão esses anjos aqui, esses anjos caídos, né? E está esse dragão aqui, olha que o dragão tem 7 cabeças e 10 chifres. E sobre as suas cabeças muitos diademas. Diadema é coroa de autoridade. É claro que Deus é maior, Jesus é maior, né? Coloca limites nele, né? E todavia a guerra é real, né? Deus permite que nós guerreemos, por isso que é assim: o diabo, vosso adversário. O diabo não é adversário de Deus, porque ele não é páreo para Deus. O diabo não é adversário de Jesus, porque ele já foi derrotado por Jesus. Agora, a igreja está aí para ser provada nessa guerra, né? Que esses espíritos, eles lutam contra nós. É por isso que ele diz aqui, né? O diabo desceu até vós, e ele tem grande ira, sabendo que já pouco tempo lhe resta. Satanás sabe que está chegando a hora, e aí, essa segunda hora, eu vou mostrar qual é a segunda queda dele. Hoje eu vou ficar só na primeira queda, né? A próxima oportunidade eu vou falar da segunda queda. Mas está chegando a hora que Deus vai colocar cobro na sua atividade. Ele vai ser parado, mas não é nenhum ser humano que vai pará-lo, né? O próprio Jesus é que vai pará-lo quando ele vier. Por enquanto, nós temos que combater o bom combate da fé, usando as armas espirituais, as armas da nossa milícia que não são carnais, armas espirituais. Contra esses espíritos não vale armas naturais, tem que ser armas espirituais. Porque as armas naturais não funcionam, né? Não resolve. Então, e quando eu estou dizendo isso, estou falando com a igreja, né? O Estado é outra coisa. O Estado é o Estado, a igreja são duas instituições diferentes. As armas da igreja são armas espirituais, mas do Estado não. O Estado é outra coisa. Então, que isso aí possa
nos alertar, né, nos prevenir, para que nós possamos levar a sério, né, porque nós não vemos, a palavra de Deus diz, fé é isso aí. Embora não vejamos, a palavra de Deus está dizendo que são reais, esses seres, que a sua ação é real. Então, que Deus nos abençoe e nos dê vitória nessa guerra, em nome de Jesus. Amém.